Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar semanalmente, trazendo algum tema, algum assunto da ciência e da tecnologia que invade, está presente na nossa vida e que o programa Nova Estela busca realizar uma reflexão dos caminhos passados, presentes, futuros da nossa ciência. Muitas vezes nós temos professores do próprio programa de História da Ciência da PUC São Paulo, no campus Marquês de Paranaguá, não tão conhecido ainda do nosso público, do lado do futuro Parque Augusta, né, uma área verde, que é uma ilha ali em São Paulo, a gente espera que seja preservada. E hoje nós temos, na verdade, um convidado muito especial, o Diogo Cortis, né, ele é do TID, é um outro programa de pós-graduação, aliás, um programa vizinho, né, nós estamos num andar, vocês estão no andar de baixo. O TID é o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital. Um programa novo, né, assim como o da História da Ciência, já vai fazer 20 anos. Né? Acho que o TID tem 7 anos. Né? E, na verdade, Diogo, antes de passar a bola para você, né? Então eu, Diogo Cortis, o nosso convidado, professor do programa vizinho, doutor mais fresco que nós temos ali do TID, né? Recém-doutorado. Ele fez o seu doutoramento com a professora Lúcia Santaella, que eu queria até aproveitar, né? A gente está aqui no Nova Estela há tantos anos e talvez o público nem saiba, nunca comentei, mas o nosso programa de História da Ciência tem uma dívida muito grande com a Lúcia, porque nós começamos quando ela coordenava a semiótica, o programa de semiótica da PUC, e dentro da semiótica a gente germinou um programa novo, programa de História da Ciência, e na hora de sair de dentro da semiótica, a Lúcia foi de uma gentileza muito grande, né? Muitas vezes as pessoas do mundo acadêmico poderiam falar, puxa, eu incentivei eles, agora mudamos até de campus, a gente estava em Perdizes, mudamos para Marquês, mas não é que anos depois, 13 anos, como você falou, a Lúcia também veio para Marquês e estamos agora lá, vizinhos juntos novamente. Né? Então, Diego, muito bem-vindo ao Nova Estela. Você defendeu a tese há poucos meses, né? Além da Lúcia, tua orientadora, você teve na banca, eu vi pelas fotos aí no Face, a Marta Gabriel, que já assentou aí no nosso Nova Estela e discutiu tendências do marketing digital, tudo mais. E você trabalhou, né, no seu doutorado com tendências, macro tendências, inovação em vários países, né? Então é um tema, eu acho, extremamente atual, né? A gente vive aí essa realidade ainda pouco estudada, porque ela está acontecendo, né? Está acontecendo agora, nesse instante, e você, na verdade, de certa forma, provavelmente um dos pioneiros aí das pessoas que estão criando coragem. Como é que foi trabalhar, vamos começar por aí, né? Trabalhar com um tema tão atual, como é que fica o distanciamento? Foi um desafio grande, né? Por questão de ser um tema contemporâneo, de ser uma problemática nova, né? De faltar estudos que te dêem um suporte maior. Mas foi um prazer enorme, porque foi um trabalho bastante empírico, né? De você realmente se jogar no mundo e entender como que está funcionando essa dinâmica da inovação, né? Então, durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um período de doutorado de sanduíche na Sorbonne, né? Então, morei em Paris e durante o meu período em Paris, eu tive a oportunidade de conhecer vários pesquisadores de outras universidades, né? Também, após isso, eu realizei alguns estudos de caso, né? Então, eu visitei, fui para a China, fiz bastante estudos de caso, conheci pessoas, entrevistas, fui também para a Turquia, né? Que é um país também que está tendo um processo de inovação bem interessante. Fui para Israel, que é fantástico o modelo de inovação, do conhecimento que está sendo gerado, né? No país, fui para a Rússia, descobri coisas que a gente não imagina que esteja acontecendo na Rússia, né? E você vê de perto esse processo de inovação, assim, para mim foi fantástico, né? Foi fantástico ver o que está acontecendo no mundo, mas você volta um pouco triste de ver o que o Brasil deixou de produzir, né? A gente vem melhorando, mas um passo muito abaixo dos outros países, né? Como Rússia, como China principalmente, mas também Coreia do Sul, que é um país que eu fiquei fascinado com a inovação que está acontecendo lá, Israel, né?
Isso... Então já vou te fazer uma pergunta que não estava nem prevista assim, te interromper aqui no começo, mas já que você provocou, né? Partindo dessa tua análise empírica, fantástica, como você falou, né, que você, depois de ter o embasamento teórico lá na França, você parte para visitar os países onde as coisas estão acontecendo, né, aceleradamente, e termina nessa decepção. Eu acabei de voltar da Inglaterra, a gente chega lá, tem um grupo de trabalho que a gente tem uma ponte PUC UCL lá em Londres, né? Mas quando a gente volta para lá de cá sempre é um choque. Eu entendo bem o que você está falando, né? Ainda mais agora, exatamente nesse momento, você voltar ainda mais cruel, né? Mas ao que você atribui, pela tua análise, por que estamos ficando para trás? Bom, eu fiz alguns levantamentos, assim, então na minha tese eu fiz uma sequência de estudos para chegar no que é a inovação, né? Durante anos, muito tempo, eu trabalhei em grandes empresas de tecnologia, que são líderes no mercado, né? Tanto na área de telecomunicações, como na área de tecnologia da informação, análise e processamento de dados, né? Tanto empresas americanas como empresas europeias, né? E sempre que aparecia algum projeto um pouco mais complexo, né, ou algum projeto de trazer um centro de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil, sempre havia uma restrição muito grande do parte dos gestores, né, que ficavam fora do Brasil, porque eles enxergavam o Brasil como um mercado potencial, como um mercado consumidor potencial, mas não como um mercado inovador. Né? Então eles entendiam que no Brasil eles queriam trazer o produto para vender, mas eles não queriam inovar aqui. E uma das questões que eu sempre levantava, existiam várias, né, como o fuso horário que é diferente, ok. A limitação dos impostos, barreiras geográficas, ok. Mas o principal que era a falta de competência, a falta de mão de obra qualificada, a falta de conhecimento dentro do Brasil. Então, nesse primeiro momento assim da minha tese, eu fui estudar, bom, mas como que se dá a inovação, né? Qual que é a relação desse conhecimento, né, científico com a inovação? Onde que está relacionado isso? Será que é só o conhecimento científico que leva à inovação ou não, né? E aí, durante a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa um pouco mais extensa na área das ciências, né? E você vê assim que o crescimento da dinâmica científica está correlacionado fortemente com o processo de inovação dos países, né? Não que a inovação ocorra só com conhecimento, não, tem uma dose do acaso, né, como Fleming lá que descobriu a penicilina, né? Sempre tem esse contexto do acaso trazer uma nova abordagem, mas o conhecimento científico faz muito diferença, né? Então eu comecei por isso, entender como que está a dinâmica científica hoje, né, a nível global, e fui fazendo um histórico, né? Então, durante nos últimos 20, 30 anos, havia uma concentração em torno de 80% de toda a publicação científica, foram dados que eu fui levantando, coletando dados de indicadores como o Web of Science da Reuters, de outros indicadores como o Cielo, havia uma concentração muito grande, 80% de toda a produção científica. Agora eu estou falando na área mais de exatas, né, ciências, tecnologia, matemática, física, computação. 80% de toda a produção científica estava concentrada nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Esses três países, 80%. Né? Isso nos últimos 20 anos. Mas eu fiz eu tracei uma linha do tempo e fui vendo essa diferença diminuindo um pouco mais. Né? Então você vê os países emergentes avançando de uma maneira muito rápida. Né? Então você vê a China, que em 1980 tinha 0,5% da produção científica global, ela dispara e hoje é em torno de 10%, 11% a China. Né? Há quem diga, mas a China não produz artigos com tanta qualidade. Então a gente fez uma análise do quê? Do impacto e das citações. A China está sim produzindo artigos com muita qualidade na área científica, na área de física, matemática, tecnologia. O Brasil avançou também, só que o Brasil avançou num passo mais lento, né? Então acho que o Brasil saiu de 1,6% para 2,6% a participação na produção científica global. Então a gente está um passinho atrás, né? Mas o que se deve isso, né? Não, a gente deu um passinho à frente. Pequenininho. Pequenininho, a gente avançou um pouquinho, né? Poderia ter avançado mais. E aí essa foi uma questão que eu levantei. Pô, mas o que esses países fizeram que eles avançaram tão rápido que o Brasil deixou de fazer, né? E aí, então, como eu estava na França, eu me deparei com uma escola que é muito forte na França, que é a escola do Foresight, né?
que é essa ideia do futurismo, do planejamento a longo prazo, né, de 20, 30 anos. E eu fui estudar um pouco isso, né? Como eu estava na França, mergulhei nesse estudo, conversei com pessoas e comecei a estudar como esses países que estavam dando certo, que vêm dando certo, né, que estão inovando, o que eles fizeram, né? Como que eles começaram a história dele? E justo eles estão bem atrelados com essa ideia do foresight, do planejamento futuro a longo prazo, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Coreia do Sul, né? Se a gente pegar a Coreia do Sul, ele é um país que avançou muito nos últimos anos. Se a gente analisar hoje, grandes marcas, grandes tecnologias são da Coreia do Sul. Você tem a Samsung, você tem a Hyundai, você tem a Kia, você tem a LG. São marcas que você não pode dizer que são marcas inferiores. Já foram, né? Eu lembro que quando eu era criança, comprar uma TV LG era meio preocupação. Eu lembro quando a Samsung estava entrando no Brasil, todo mundo olhava com meio despeito, todo mundo preferia a Sony, né? Não, porque a Sony é japonesa, tá? A Coreia do Sul não é tão forte assim, mas hoje você não tem mais essa constatação. Inclusive, né, pesquisas de grafeno, que é o material do futuro, a maior empresa que tem a quantidade maior de patentes é a Samsung, que é uma empresa sul-coreana. Mas como que se deu esse processo? Eu fui estudar um pouco mais da história Porque é recente, né? da Coreia do Sul, sim. Quando eu era moleque, a Coreia era o maior problema que estava envolvida na guerra. Exatamente, eu Foi passava a por primeira- guerra, pobreza. A né? Guerra Fria começou a esquentar na Coreia, né? Foi daí que dividiu as duas Coreias, tudo. Mas ali, como o Vietnã, como vários países, vamos dizer, um índice de pobreza bravo, né? E assim, o modelo que a Coreia do Sul adotou para pensar esse planejamento a longo prazo foi um modelo que é bem legal, que é da imitação à inovação, né? Isso começou por volta dos anos 60, 70. A Coreia do Sul já estava percebendo que o futuro da economia seria baseado numa economia intelectual, uma economia baseada no conhecimento e na inovação. E eles queriam fazer isso, só que eles olhavam para dentro do país e falavam: bom, a gente não tem o conhecimento científico, a gente não produz ciência de qualidade aqui, a gente não tem grandes indústrias, grandes empresas, então como a gente vai começar? Então eles começaram copiando, né, imitando. Então houve uma política pública mesmo de incentivo à cópia, né, à pirataria de uma forma mais prática. Então foram criados, foram fortalecidos esses grupos que chamam jaiballs, que são esses grupos familiares, jaiballs. Se escreve shaiballs, mas fala jaiballs, que são Samsung, Hyundai, Kia, foram criando e foram sendo fortalecidos baseado na cópia. Ó, vamos copiar esse produto japonês, ou vamos copiar esse produto americano. Por quê? Copiando a gente vai aprender alguma coisa, né? Tendo essa indústria, a gente vai aprender alguma coisa. Tem o economista, o Kenneth Arrow, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, ele criou esse conceito do learn by doing, né? Ele falava, bom, para um país aprender a fazer, ele tem que ter indústria, né? E foi mais ou menos esse modelo que a Coreia do Sul colocou. Então ele passou 20 anos copiando, né? Copiando e produzindo para o resto do mundo. Isso foi até mais ou menos os anos 80. Tem até um indicador bem legal para mostrar que nos anos 80, né, a Coreia do Sul tinha algo em torno de 33 patentes registradas no escritório de patentes americano. Só 33 patentes. E hoje, em 2011, que foi os dados que eu coletei, ela passou para 37 mil patentes. Né? O Brasil tinha algo em 1980, o Brasil tinha algo em torno de 110 patentes e foi para 280 patentes. Né? E a Coreia do Sul saiu de 33 para 37 mil. Né? Porque em 1980, aí sim, o governo da Coreia do Sul viu que já tinha uma indústria ali viável, faltava a inovação, faltava gerar o conhecimento científico. E eles começaram a investir então em universidades, eles criaram universidades orientadas à pesquisa, né, como o KAIST, Instituto KAIST, que hoje é uma das referências, começaram a introduzir ou estreitar o relacionamento entre o mercado e a indústria, né, mas isso é fruto de um pensamento, de um planejamento a longo prazo, né, e que está trazendo hoje muitos benefícios para a Coreia do Sul, né, como um país desenvolvido. O Brasil, a gente tem esse problema, talvez por questão cultural, política, né, difícil explicar, mas que a gente não consegue fazer esse planejamento a longo prazo. Então, enquanto o Ministério de Ciência e Tecnologia da China estão pensando há 20, 30 anos, Coreia do Sul, Estados Unidos, Europa, né, eles têm esse planejamento de 20, 30 anos, o Brasil trabalha com um horizonte muito reduzido. Né? Então, recentemente, até coloquei isso na minha tese, eu fiz o levantamento das estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, que é do Ministério. Começou em 2012 e terminou em 2015.
Ou seja, hoje a gente não sabe para onde vai o Brasil em ciência, tecnologia e inovação. Então fica difícil você se planejar, fica difícil você realmente começar a produzir ciência numa área específica. Por isso que a gente é muito focado em commodities ainda. Né? Isso é um problema que a gente tem que levar em consideração. A gente precisa desse planejamento a longo prazo. A gente precisa construir o quê? Agora Um a gente viu a fase projeto. das commodities cair. Então, agora a gente vê o impacto na economia. Né? E então falta esse pensar um projeto de Brasil. Né? Durante uma parte da minha pesquisa eu fui para a Finlândia, né? E na Finlândia eu fiz uma visita. A Finlândia é o top. Finlândia a Nokia, né? Tem a Nokia agora está. Mas foi gigantesco, mas eles como país de inovação, Nokia, exatamente. E é muito legal o processo de como eles pensam a inovação, como eles pensam o futuro do país. Né? Então eu conheci um projeto chamado Finlândia 2030. Né? É um projeto que está ligado ao gabinete do primeiro-ministro. Né? Eu conheci todo o pessoal do projeto. E eles estão pensando a Finlândia em 2030, como que vai ser o trânsito, como que vai ser a área urbana, como que vai ser a educação. Inclusive, você começa a ver resultado, não é algo que fica só no papel, você começa a ver resultado. Esse projeto começou há muito tempo atrás e você vê o resultado. Te dou um exemplo, eu conheci a Aalto University, hoje é a principal universidade finlandesa. Né? E ela é fruto desse planejamento a longo prazo, porque em 2010 o Ministério de Educação viu e falou, bom, a gente tem aqui na Finlândia algumas faculdades, você tem a faculdade de ciência, você tem a faculdade de artes, a faculdade de negócios, mas elas não se conversam, elas não se comunicam, né? Eu preciso de uma abordagem mais interdisciplinar, porque a Finlândia identificou que isso seria o modelo do ensino no futuro. E eles realmente, em 2010, eles dizimaram essas 3 faculdades, criaram uma única universidade, chamada Aalto University, e dentro dessa única universidade, eles criaram uma plataforma de inovação que chama Design Factory, que é incrível, assim. São galpões com tudo que você imaginar, desde peça para marcenaria, impressora laser, impressora de tecido, equipamentos de robótica, tudo. E os alunos são obrigados a fazer um projeto interdisciplinar lá. Né? Fantástico, assim, você vê produtos que estão surgindo lá que você fala, poxa, como que os caras conseguiram pensar nisso? Né? Mas isso é fruto desse planejamento a longo prazo, que a gente não está conseguindo desenvolver com tanta eficiência no Brasil, seja por uma questão política, talvez, porque o presidente ou os ministros sabem, meu mandato é de 4 anos, eu tenho que fazer algo em 3 anos para ter resultado, para conseguir me reeleger. Enquanto que na Finlândia, você tem na Constituição que o primeiro-ministro tem que dar continuidade nesse planejamento a longo prazo. Ou seja, ele assume um compromisso público de pensar esse projeto Finlândia. Né? O projeto Finlândia para todos, não o projeto Minha Finlândia. Né? Acho que esse é no partido ou de uma questão ideológica, não. Houve um pacto ali para o progresso, né? E você vê surgindo efeitos. Você comentou da Nokia, né? Nokia é um sentimento que eles têm até hoje, assim, de tristeza. Fala Nokia, eles se sentem tristes por ter o porquê a Nokia ter caído, né? Só que eles não estão abatidos, porque eles estão criando novas empresas que estão inovando. Então você tem o joguinho lá, o Angry Birds, todo mundo joga aí, é uma empresa finlandesa, né? Fica do lado ali da faculdade, a Rovio, né? E outros tantos aplicativos, tecnologias estão surgindo. Esse relacionamento entre a universidade e empresas, empreendedores é muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. E em quase, assim, desses países que eu visitei, há uma integração muito forte entre a empresa, né, e a universidade. Porque os governos entendem que a universidade, né, ela tem essa... Claro que ela vai ter vários objetivos, mas o objetivo fim é gerar o conhecimento e manter e cuidar do conhecimento. Né? E a empresa, como outra parte, é pegar esse conhecimento e dar utilidade para ele. Né? Então eles fazem questão de aproximar bem, né, casar a empresa com a universidade. Né? Uma coisa que eu vou te perguntar, mas se estiver fora do teu escopo, assim, além da questão política, como você explicou super bem, eu acho que dá um gelado aqui, porque nós estamos justamente num momento onde o caráter ideológico partidário, ele, até pela situação política do Brasil, ele aqui aflora e deixa a gente perceber claramente que o objetivo Brasil, seja de quem está no poder, seja quem está na oposição, ele é praticamente inexistente. Né? Quer dizer, são partidos que tiveram projetos de ganhar e como continuar, daí perdeu, como é que eu volto, daí o outro vai sair, vai saber como é que volta, e a gente continuar, né, como você falou, nessa descontinuidade de políticas, né,
a gente não vai muito longe, né? Mas, além disso, uma coisa que eu queria te perguntar, sem compromisso, né? O Novistela aqui é muito tranquilo, a gente não combina, né? A parte financeira, você chegou a perceber, assim, se o montante de investimento é muito diferente ou não? Tá, não, eu fiz esse levantamento sim, né? Na teoria econômica, há um indicador ou uma base indicativa que fala assim, ó, para um país se manter mais ou menos no nível de inovação que ele está, tem que haver no mínimo um investimento de 2% do PIB, certo? Os Estados Unidos deve estar, não lembro de cabeça agora, mas em torno de 1,7, 1,8, a China em torno de quase 2, o Brasil 1,5, um pouco abaixo, né? Só que você pega esses países que estão inovando, como é o caso da Coreia do Sul, é algo em torno de 7%. Então há um investimento, há um compromisso mesmo de aportar dinheiro, né, de fazer esse investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, em desenvolver mesmo o capital intelectual. Então, há sim essa relação da questão financeira e a mesma coisa também, os dois países que eu vi bastante, essa questão do incentivo à inovação, né, do incentivo a você fazer o investimento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, principalmente na Coreia do Sul e em Israel. Né? Israel também tem uma política bem legal assim para a inovação. Então, hoje, os novos chips da Intel, né, possivelmente serão todos desenvolvidos, projetados em Israel, né? Porque Israel fez um Eu relacionamento me lembro uma forte, vez eu né? conheci um israelense que tinha vindo trabalhar na fábrica da Motorola, perto de Campinas, né? Daí eu já tinha passado de carro, voltando de algum evento aí no interior, e falei para ele, uau, você está numa big fábrica, né? Daí eu brinquei com ele assim, que eu conhecia a fábrica deles lá em Israel, né? E eu falei, é minusclinha, né? E ele virou para mim e falou assim, você sabe quanta gente fatura lá, né? Numa escala assim absurdamente maior do que ele estava faturando aqui. Tá? Até para ele estar aqui era um problema até de remuneração, porque ele tinha participação, né? E eu falei para ele, mas por quê, né? O que acontece? Daí ele me explicou, né? Olha, lá a gente tem realmente uma população de 5 milhões, 6 milhões de pessoas, né? Então nunca vai ser uma produção de aparelhos muito grande. E aqui nós temos um potencial de 100 milhões, né? Na época era a projeção, estava começando o boom do celular no Brasil, né? E ele falou, porém, assim, cada aparelho que eu vendo aqui, eu pago o royalty do desenvolvimento e da pesquisa que é feita naquele prédio que você achou pequenininho. Que é o capital intelectual. Que é o capital intelectual. Esse foi um exemplo muito visível para mim. O cara trabalhou em duas fábricas da mesma empresa, né? Uma tem um tamanho muito pequeno, uma produção numa escala miserável perto da produção brasileira, né? E, no entanto, o faturamento era altamente desproporcional, não lembro agora, mas ele passou os números, era assim, o nosso faturamento era nada perto do faturamento do que era lá. E por que o faturamento lá era tão alto? Né? Porque exatamente, você estava remunerando, ele falava o peso, né, o formato, naquela época os celulares estavam, lembra, ainda descobrindo um jeito de caber nas mãos, né, acabou virando os tabletinhos, né, mas ainda não sabia o que ia ser, estava meio estranho. E eles estavam, lembra, era uma época que cada ano saiu um monte de formatos, ele ficou pequenininho, ficou grande, e ele falou, todo esse design, né, é pago para lá, acho que eles têm Estados Unidos e tal, mas são os centros, como você falou, que desenvolvem. Né? E agora? A gente tem poucos minutos para acabar o nosso bloco. Né? Você voltando para cá, qual é a tua percepção, tua expectativa? É otimista, pessimista? Bom, tenho que ser otimista, né? E tentar trabalhar de alguma forma para tentar mudar um pouco esse cenário, né? Então, eu tenho entrado em contato com o pessoal do Ministério, tentando conversar com ele, ver enxergar qual que é a política que eles têm. A gente, como PUC, né, como universidade, está tentando se aproximar um pouco mais das empresas, né? E tentar mostrar isso, né? Que a gente não é apenas consumidor, que a gente tem o potencial de criar, mas a gente precisa ter uma união entre as empresas, né? Entre a universidade e principalmente o governo, né? Que chama a hélice tríplice, né? Que é empresa, governo e universidade, para tentar conseguir construir aí um Brasil inovador, né? Para que daqui 30 E vocês estão tendo anos, algumas experiências, pelo menos já na PUC, com esse tipo de aliança? Sim, estamos tentando. É difícil porque até mesmo o empresariado brasileiro Bom, TID, tem como você falou, são uma 7 restrição. anos que vocês Ainda têm. é recente, né? Ainda é novo, mas é um processo que a gente tenta
É uma área que Galgar. você, pessoalmente, está envolvido, Sim, sim. pelo teu background? Sim, trabalho bastante com o diretor da faculdade, né, nessa área, para tentar buscar parcerias. Mas ainda assim, as empresas, tanto nacionais, ainda têm receio de fazer a inovação no Brasil, e as internacionais ainda enxergam o Brasil como mercado consumidor apenas, né? E a gente quer e precisa mudar isso. E você acha que a gente tem material humano para fazer isso? Eu acho que a gente está desenvolvendo, né? Acho que a gente está desenvolvendo. É, vai demorar um pouco, né? Mas acho que na toada que a gente está, cientificamente a gente está evoluindo, a gente está produzindo ciência, né? Mas falta ainda esse projeto de Brasil, né? Que área que a gente quer ficar bom, né? Vamos priorizar esse projeto, vamos priorizar aquele projeto, né? Vamos fazer um projeto de grafeno no Brasil, vamos fazer um projeto de energia renovável, né? Vamos investir em projetos de pesquisa nessa área, né? Não Fazer um sou game que bombe? um game, né? Qual área, qual que é a vocação do brasileiro? Né? Será que são projetos relacionados a tecnologias criativas? Talvez, né? Mas falta esse compromisso público de que, ó, vamos fazer isso, né? O Brasil daqui 10 anos vai estar aqui, né? Eu espero que esteja num lugar melhor, que a gente olhe daqui 30 anos e fale, ó, o Brasil estava assim, mas ele pensou no futuro e conseguiu construir um caminho a ser trilhado para a população. Eu estou muito contente aí com a sua participação no Nova Estela, porque eu acho que poucas vezes a gente teve alguém com, vamos dizer, uma compreensão realmente que nos dê alguns porquês, né? Até o nome desse programa de hoje vai ser diferente do que eu tinha pensado, porque no fundo você nos responde assim, por que estamos onde estamos, né? Quer dizer, o que está acontecendo no mundo que a gente, de certa forma, por N razões que você nos explicou, a gente está perdendo o bonde, mas Nova Estrela Ciência e Debate vai se despedindo mais uma semana, esperando agora, embasado aqui pelo Diogo, que mais uma vez novas estrelas apareçam no céu, dê um pouco de clareza, iluminação nas mentes e a gente consiga realmente ter um futuro mais animador.